A água obedece apenas a si mesma. Não saia do passo da água, não se apresse. Esta água, e esta também, não há sentido em compará-las. Eu disse que queria vencer a água, mas ela nem mesmo pensa nisso. Tão facilmente imitável, e ainda assim, é perfeita como é, livre como é. Vencer. O que significa vencer? Algo maior que estar sem um igual. Eu sei, talvez a reflexão não tenha ficado tão clara, mas para você entender melhor, eu preciso que você dê uma volta no tempo comigo. Hong Kong, 1940. Em meio ao mundo em guerra, nasce um garoto franzino, batizado com o nome de palco, Bruce Lee. Seu nome não era prenúncio de força, mas a vida em Hong Kong sim. Alta violência, gangues, Bruce estava imerso nesse ambiente. Se envolveu com artes marciais e sua relação com brigas de gangues tomou proporções em que ele teve que fugir para os Estados Unidos, onde criou sua própria arte marcial e participou de diversos filmes. Mas o que realmente me marcou na história dele foi uma entrevista que ele deu com as seguintes palavras: não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa sua própria, e deixe-a expandir. Como a água. Se colocarmos água num copo, ela se torna um copo. Se você colocar a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. Seja como água, meu amigo. Muitas circunstâncias são impostas a nós, seja pela sociedade, o ambiente ou nosso próprio corpo. E apesar de parecer totalmente determinada, a água é paradoxalmente livre. Ela não luta contra a sua natureza, não se compara, não resiste, ela simplesmente é. E isso pode ser simbolizado como a verdadeira perfeição. É um aspecto do divino. A grande questão da água é que ela não precisa vencer no que temos com vitória. E assim, paradoxalmente, ela é imbatível no seu próprio jogo. Porque como vimos naquela reflexão, vencer é algo maior que estar sem um igual. O que aquilo quer dizer é que por mais que vencer possa soar como você ser tão bom em algo a ponto de ser incomparável, a verdadeira vitória é algo além disso. É algo além de você simplesmente ser o melhor. É um estado de ser e viver verdadeiramente o que é seu. E essa é a única forma de vencer. É ser como a água. Jogar o seu próprio jogo. E definitivamente não era isso que acontecia na história de Vagabond. Vagabond conta a história de Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história. Na obra ele cresceu como um moleque de rua revoltado numa cultura que enaltecia os samurais, e o seu sonho era ser invencível sobre o sol, algo que a sociedade e o seu pai plantaram na cabeça dele desde pequeno. Então ele trilhou o próprio caminho na violência, até que chegou um ponto em que ele conseguiu derrotar 100 homens sozinho numa única batalha. E ali ele finalmente alcançou o título que ele tanto queria. Ele era invencível sobre o sol, ele era o melhor de todos. Tudo isso para se deparar com o vazio, explicado pelas palavras do cara mais sábio que ele pôde encontrar na época dele, que eram: invencível é apenas uma palavra. Porque vencer é apenas uma ilusão. O que importa de verdade é a gente ser como água, que é a conclusão que o Musashi finalmente estava tendo no seu arco de redenção. Nisso surge uma pergunta: como ser como a água? Como ter o seu próprio jogo? Como dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O nosso intelecto pode ser atraído por bens materiais, como fama, dinheiro, bens, mas o ponto é que nada disso se sustenta. Vamos supor que você fique rico. E agora? Vamos supor que você é como Musashi e finalmente se tornou o melhor no que você tanto queria ser. Então, parabéns, você encontrou o vazio. A questão é que nada material é forte o suficiente para suportar quase qualquer como Nietzsche diz. A gente precisa mirar no transcendental. E o que é transcendental? O que está além. Seja a justiça, a virtude, a bondade, porque essa é a única solução consistente a longo prazo. É o único caminho que você pode trilhar, que você pode sempre continuar perseguindo ele, que vai sempre poder te completar de alguma forma. E a própria Bíblia ilustra isso se a gente for dar uma olhada na simbologia. Como é o caso de quando Jesus ele passa 40 dias no deserto, passando fome, passando jejum, e o diabo vai até ele e diz: se você é filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pão? E aí Jesus vai e diz: nem só de pão vive o homem. Tudo isso porque ele estava buscando o seu próprio objetivo transcendental. E um objetivo transcendental é algo que alimenta a gente. Porque quando a sua vida se baseia num compromisso com algo realmente bom, com uma virtude, com algo genuíno, você joga um jogo infinito de certa forma. E por ser infinito, olha a sacada, não tem perdedor. Porque o ponto é exatamente você continuar jogando. E a parte irônica, cara, é que os melhores vencedores, se a gente parar pra pensar, são justamente o tipo de pessoa que quando ganha o campeonato, no dia seguinte já tá treinando de novo. Porque aí o que eles querem não é o objetivo, não é o topo. Eles querem o processo. Eles jogam um jogo infinito. Mas mais do que isso, escolher seu próprio jogo é se cegar quanto a todas as outras opções. Porque a partir do momento em que você começa a se comparar pela base de outra pessoa, você perde instantaneamente, porque você deixa de jogar o seu próprio jogo. Então você precisa ter uma visão concreta da realidade. Você não pode se auto-iludir. Você não vai se tornar bom por afirmações que você joga no espelho, mas por provas incontestáveis de quem você é. A gente precisa de algo além, cara. A sociedade quer colocar a gente em frente de tudo que ela quer impor. Coisas vazias, o prazer pelo prazer. Isso nos imprime uma necessidade que nos leva até o limbo. A partir do momento em que você quer ser bom em tudo que a sociedade te propõe, por mais que você seja bom em tudo, isso na verdade é um sinal de que você não está se desafiando direito, que você não está fazendo algo novo, algo difícil de se fazer.
E assim você perde a coisa mais valiosa que você poderia ter, que é um significado para sua vida. Você precisa de algo além. E todas as filosofias religiosas, tudo aponta que aquilo que está além está onde a gente menos quer procurar. Para o budismo, o mais alto e o mais baixo acabam se assemelhando, porque para alcançar a iluminação, você tinha que primeiro conhecer as profundezas e as partes mais escuras de você e do universo. Então, a iluminação da própria mente depende da profundidade do seu esforço para chegar até lá. Justamente porque a gente não entende o porquê de a gente se livrar de um comportamento mal pra gente, ou de um conhecimento que nos prende, que nos torna ignorante, até a gente ter uma sensação visceral do quão mal que aquilo faz. E é por isso que uma grande ideia do budismo é esse reforço da morte, de coisas ruins, de passagens infernais que você tem ao longo da vida. Porque, para que você atinja o céu, você tem que fincar suas raízes no inferno. É a própria ideia também do Yin Yang, do taoísmo. Então a gente vê diversas religiões se unindo para esse ponto, de que o que você mais deseja está onde você menos quer procurar. E olha que bacana, todas essas ideias se linkam com a jornada do herói, que é introduzida por Joseph Campbell em sua obra O Herói de Mil Faces, em que basicamente a gente pode ver um padrão nas mitologias, na simbologia de como que um herói percorre sua história. Porque em geral um herói ele recebe seu chamado e ele tem que ter uma grande provação. Ele tem que derrotar um dragão, metaforicamente falando, pra finalmente conseguir o tesouro dele, pra salvar a princesa, pra ter aquela forma de conhecimento, a habilidade que ele tanto queria. E o primeiro passo pra você trilhar essa jornada do herói é justamente a humildade. É você se abrir pra aventura, pra ideia de que por mais que nem todo tesouro tenha um dragão, todo dragão tem um tesouro. Você sempre pode aprender algo quando você enfrenta uma dificuldade. Seja algo sobre você, seja algo que você precisava aprender. O ponto é que você só vai descobrir se você tentar. E quando você finalmente tentasse, quando você enfrentasse os dragões da sua vida e revelasse os tesouros que eles escondem, você alcançaria o que o budismo define como o estado de não-mente. Um estágio em que você consegue, de alguma forma, ser impenetrável. Você está 100% focado naquilo, seja uma comunhão com você mesmo, uma comunhão com o seu objetivo, uma comunhão até com o universo, e ali você alcança o que seria a iluminação, o ponto em que você seria 100% você. É isso que Nietzsche define como aquela ideia de torna-te quem tu és, porque dentro de você tem um potencial escondido, e algo que só vai ser revelado por meio de uma jornada do herói. E a melhor parte é a gente parar pra refletir que toda essa questão de não mente é outra maneira de pensar que a gente no final só deve ser como água, é você ter tornado quem você é de verdade. E é aí que surge a pergunta desse vídeo: por que você quer vencer? Você tem certeza que tá trilhando a jornada do herói que deveria trilhar? Que tá trilhando o caminho pra sua vida que te traria um significado de verdade? Mais uma vez, você só vai descobrir se você ter a humildade de buscar essa resposta. É aquela ideia de que peça e vos será dado.